Uma nova medida provisória, editada pelo governo federal, impõe restrições para a eleição de reitor em universidades federais. O texto estabelece peso maior de professores na votação, por exemplo. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes, o professor Antônio Gonçalves. Professor, bom dia. Bom dia, Dalber. Professor, não é só relacionado às universidades, não, né? Os institutos federais, o próprio Colégio Pedro II do Rio de Janeiro também se enquadram nessa medida provisória? Sim, essa é uma novidade, porque apenas as universidades estavam obrigadas a fazer uma lista tríplice, a ser submetida ao presidente da República. Agora, os institutos federais e o Colégio Pedro II também terão que fazê-lo. Bom, para as pessoas que não são familiarizadas com o assunto, como é que funciona hoje na prática a eleição, por exemplo, de um reitor? As etapas? Então, resumidamente, o Conselho Universitário ele se transforma num colégio eleitoral, faz uma eleição indireta e elege 3 pessoas que vão compor essa lista tríplice, que é submetida ao presidente da República. Esse colégio eleitoral ele pode ou não fazer uma consulta à comunidade universitária. A medida provisória editada de véspera do Natal, já se torna até uma rotina nesse governo, medidas às vésperas de período festivo, obriga que seja feita a consulta, não é? Então, os institutos federais, por exemplo, serão obrigados agora a fazer consulta e não apenas submeter apenas o nome, como faziam até então. Há também aqui a informação dessa medida provisória de que, em outro momento, o Ministério vai definir regras claras. O texto diz, para assegurar a integridade, a confidencialidade e a autenticidade nos processos de votação eletrônica. É uma sugestão, inclusive, que seja votação eletrônica. E dá margem aqui para que o Ministério depois defina alguns critérios. Como é que o ANDES recebe essa medida, o espírito da medida? Então, a medida, lá, no seu bojo, primeiro, é uma medida provisória. A gente entende que esse conteúdo ele não deveria ser objeto de uma medida provisória, um desrespeito, inclusive, ao Parlamento, que poderia tramitar como um projeto de lei, não há nenhuma urgência nesse tema. E no seu conteúdo, ela é uma medida que aprofunda o autoritarismo dentro das universidades. Por que faz isso? Porque a gente quer avançar para uma eleição direta, com voto universal ou paritário, e que a escolha se encerre no âmbito da instituição. Ela reforça a lista tríplice, obriga a fazer uma consulta onde o voto do professor tem um peso de 70%, o de estudantes e técnicos apenas de 15%, e a comunidade tem que ter no mínimo voto paritário ou então universal. E aí cria brechas para, por exemplo, colocar interventores nas universidades. Se esse processo de escolha for judicializado, e agora já aconteceu na Universidade Federal de Grande Dourados e no Cefet Rio de Janeiro, o presidente da República pode colocar um interventor ou uma interventora para gerir a instituição de ensino superior. Isso é muito ruim, aprofunda o autoritarismo e é um grande retrocesso para a democracia dentro das instituições de ensino superior públicas no Brasil. Qual foi o comportamento do governo federal ao longo desse ano em relação à lista tríplice? Houve um respeito, por exemplo, ao candidato mais votado pela comunidade universitária na hora de confirmá-lo como reitor? Nem sempre isso aconteceu. Aqui na Universidade Federal do Maranhão houve respeito ao mais votado. Porém, em diversas universidades do Brasil, foram escolhidas pessoas que foram as menos votadas. Por exemplo, na Universidade Federal do Ceará, ele escolheu um professor que teve apenas 700 votos na consulta, enquanto que o mais votado teve 7.000. Então, assume uma pessoa sem legitimidade, desrespeitando a vontade da comunidade universitária. Na Unirio tem um caso de um professor que não havia submetido a sua candidatura ao colégio eleitoral, né? Isso. Foi feita uma consulta na Unirio e o colégio eleitoral, ignorando essa consulta, inseriu como mais votado um professor que nem concorreu, nem foi submetido a esse sufrágio dentro da universidade. Foi essa pessoa escolhida. O que a gente observa é uma tentativa de tutelar a universidade, os institutos federais e os Cefet. E, como são pessoas escolhidas pelo presidente da República, ele tenta normatizar isso e dá muitos poderes ao reitor. Por exemplo, aqui na Universidade Federal do Maranhão nós temos os centros. O Centro de Ciências da Saúde, a CCSO, de Ciências Sociais, e esses diretores e diretoras dos centros, eles são eleitos.
por eleições diretas feitas dentro da universidade. Eles agora passaram a ser indicados pelo reitor. Isso é um grande retrocesso para a nossa universidade. Professor, quanto à questão do investimento na área de pesquisa, esse ano foi um ano que se falou, por exemplo, da extinção da CNPq, depois foi negado, enfim, mas tivemos uma série de cortes significativos no orçamento da educação. Como é que se encerra 2019 e que projeção é possível fazer para 2020, em especial nessas instituições federais? Bom, o que a gente observou foi que boa parte do ano as instituições de ensino ficaram com os seus orçamentos contingenciados. Quando eles foram descontingenciados, muitas instituições não haviam feito a preparação para o gasto desses recursos, que são os empenhos. Então, muitos recursos serão devolvidos para o Tesouro porque não deu tempo de se gastar, porque o descontingenciamento foi feito já agora a partir de setembro, outubro deste ano. Então, houve um dano muito grande no gasto desses recursos. Para o ano que vem, há uma redução de recursos, tanto nas verbas de custeio, quanto de bens de capital e também no que tange a recursos para pesquisa. Por quê? Porque, na verdade, o governo quer criar um ambiente de sufocação financeira para obrigar as instituições a aderirem ao Futures, que, na verdade, é a entrega da gestão das instituições públicas para organizações sociais, fundações ditas de apoio. Não é? Na verdade, é uma privatização por dentro do nosso sistema educacional no nível superior. Professor, nós estamos encerrando o ano também com o ministro da Educação afirmando de que nas universidades brasileiras a plantação de drogas é lugar de bandido e que a Polícia Militar deveria sim ocupar esses espaços. Como é que os sindicatos docentes reagiu a essas afirmações feitas pelo ministro? É lamentável que esse governo federal ele tenha escolhido, e não só o governo federal, que a partir do discurso autorizativo do governo federal, muitos governos estaduais têm utilizado a mesma tática de ataque às instituições públicas de ensino superior. A gente lamenta esse tipo de afirmação, mas é uma busca de impor uma narrativa na sociedade de que as universidades são um perigo para a sociedade, né? Então ele faz a afirmação que ele não consegue provar, de que lá é plantação de maconha, que só tem usuário de droga, desconhecendo o papel fundamental que tem os serviços e os servidores públicos. O papel fundamental para o desenvolvimento da sociedade que cumpre as instituições de ensino superior públicas no Brasil. Um exemplo é que 90% do conhecimento científico produzido no Brasil vem das instituições públicas. Muitas das coisas que ajudam a melhorar a vida do nosso povo decorrem de pesquisas realizadas em instituições públicas de ensino superior. É lamentável, mas nós temos feito interpelações judiciais, nosso sindicato já fez 2 interpelações do ministro, para que ele prove onde que ocorre isso no Brasil, porque ele tem que responder à lei diante de acusações infundadas como essa. Ainda bem que o povo compreende a importância da educação e em maio a gente ocupou as ruas, estamos nos preparando para grandes manifestações também no ano de 2020. Professor Antônio Gonçalves, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço, Adalberto. Um bom ano para todos nós.